Um grande evento histórico para a nossa tradição cristã. Então a gente vai ver o aspecto hoje da questão de como a reforma protestante ela impactou a cultura. Qual foi o impacto que ela sofreu na cultura? Para quem não me conhece, preciso me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Michel, sou presbítero lá na Igreja Central, na Presbiteriana Central. Sou parte do conselho junto com o presbítero Levi e o pastor Ricardo. E a gente tem tentado ao máximo edificar o corpo de Cristo com os ensinos, com a oração, através da meditação da Escritura Sagrada. E nessa manhã a gente vai tentar fazer isso aqui também, glorificar a Deus através do estudo da Reforma Protestante. Mas antes disso, eu queria pensar um pouco com vocês um texto. Abram suas Bíblias em segundo livro de Reis, capítulo 23, a partir do verso 24. Fala de um rei, esse texto aqui ele vai falar de um rei, um dos reis de Israel, que foi relevante no seu tempo. A história do livro de Reis, os irmãos devem recordar, relata aquela sucessão de reis, tanto em Judá quanto em Israel. O rei Josias é um dos reis que reinou em Judá. Enquanto os reis, a maioria dos reis, se não todos os reis em Israel que reinaram, foram reis maus, reis que não seguiram a lei do Senhor, alguns reis se alternaram em Judá que seguiram a Escritura, outros reis que não seguiram a Escritura Sagrada, não seguiram a lei de Deus. Um dos piores reis antes de Josias é Manassés. Tanto que você vê que o que Manassés faz com o povo, como ele perverte o povo, como ele distorce a Escritura, como ele faz o povo ser um povo idólatra, se desviar do Senhor, isso permanece até o exílio. É por causa dos pecados de Manassés que acontece isso. Mas entre o exílio, há um ponto importante na história de Israel que é Josias, o rei Josias. Você vai ver aqui que Josias, ele não, no começo do reinado dele, ele não faz a sua reforma religiosa. Mas há um ponto na história de Israel, na história do rei Josias, em que ele faz uma reforma religiosa. Esse momento acontece quando o sacerdote Ilquias entra no templo, está arrumando o templo, reformando o templo ali, e o que acontece? Ele encontra o livro da lei de Deus, o livro da lei de Moisés. Diante disso, ele traz, quando ele encontra esse livro, ele traz para o rei. Os sacerdotes leem esse livro para o rei e isso impacta o rei Josias. De tal forma que ele vê aquilo que o povo está fazendo, aquilo que ele está fazendo, o que está acontecendo no meio do povo e ele fala, precisamos mudar. E ele começa a tirar tudo do templo que não deveria estar lá. Você encontra postes a Baal dentro do templo de Deus, você encontra postes ídolos a deusa Azerá dentro do templo de Israel, dentro de Jerusalém, algo que nunca, jamais deveria ter. Tamanha perversão do povo, tamanho distanciamento que o povo tinha da lei de Deus, por não conhecer a lei de Deus. Diante disso, diante da lei, quando começa a ler o livro, Josias, ele vai ler o livro, ele começa a ler, ele junta o povo, os líderes de Israel, ele começa a juntar, ler o livro da lei e ele começa a tirar esses postes de Deus, a tirar do meio do povo a idolatria que havia no meio do povo. Você vai ver isso também no segundo livro dos Crônicas, capítulo 35, do verso 1 a 19, a tal ponto de tanto tempo eles não estarem mais celebrando a Páscoa, como convém ao povo, um marco da nação de Israel, que é a Páscoa, quando eles são tirados do Egito pela forte mão do Senhor, pela graça misericordiosa do Senhor, que age na vida de Moisés, e Moisés, esse elemento, esse líder que tira o povo, que há grandes sinais no deserto, que faz esse povo peregrinar, que depois de um tempo, mesmo esse povo se pervertendo ali, sendo um povo que falava mal, sendo um povo que não estava completamente dependente de Deus no deserto, esse povo demora 40 dias, e a segunda geração
exceto Caleb e Josué que entram. E esse povo vai, toma a terra. Esse povo também ali, ele não expulsa todos. Você vai ver que no decorrer do livro dos Juízes e no livro de Josué, ele não expulsa todos. Então acontece aquilo que Deus havia profetizado por meio do seu profeta, falando que se eles não fizessem isso, eles iriam se perverter, o povo se perverte. O povo é corrompido, o povo se desvia. Depois de Salomão, o povo se divide em Israel, as 10 tribos do norte, e Judá, as 2 tribos e meia ali no sul. Você vê que o povo se perverte, ele continua fazendo isso mais intensamente em Israel e depois em Judá. Mas ainda assim Deus é misericordioso e levanta líderes, levanta reis que tentam seguir aquilo que Deus estabeleceu na sua lei. E uma das coisas que o escritor dos livros dos reis, do segundo livro dos reis, ele vai falar a partir do verso 24, é que Josias eliminou os médiuns, ou aqueles adivinhos, aqueles que faziam aquilo que não era permitido na lei de Deus, a adivinhação, não era profecia, mas era adivinhação, feiticeiros. Veja que tudo aquilo que a Escritura, quando a gente lê Levítico e Êxodo, quando Moisés, Deuteronômio, quando Moisés está dando a lei, você fala que não deveria ter no meio do povo, havia no meio do povo, médiuns, feiticeiros, ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Veja que havia a adoração idólatra na terra de Israel, algo que não deveria haver, porque Êxodo capítulo 20 vai falar que só existe um Deus e eles deveriam adorar somente esse Deus, e eles não estavam adorando, porque eles haviam se desviado, a lei havia saído do meio do povo, eles haviam esquecido a lei de Deus, e isso era um problema, porque isso trouxe afastamento, trouxe idolatria, abominações para o meio de Israel. E o texto continua, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro igual. O autor de segundo livro dos reis, ele fala que não houve rei igual Josias, tamanha a reforma religiosa que ele fez. Mas se a gente olha para a história de Israel, para a história do povo, você vai ver que essa reforma ela não permanece. Ela não é continuada pelos reis que vêm depois, pelo povo, pela geração que vem depois, pelo próprio povo de Israel. Tal fato se faz real, verdadeiro, que após Josias, o que acontece novamente com o povo? O povo se perverte, o povo segue um mau caminho, a tal ponto de vir os babilônios e levar o povo cativo. No regresso do povo, já com Esdras, Neemias, o que a gente encontra? O povo vindo, restaurando o templo, restaurando as muralhas, novamente, Neemias capítulo 8, encontrando o livro da lei, lendo isso, o sacerdote Esdras, ele vai ler junto com outros sacerdotes e levitas, ele lê o livro da lei de manhã até a tarde e ele vê aquilo que o povo estava fazendo de errado. E o povo expulsa as mulheres com quem eles não deveriam ter casado, os filhos que eles não deveriam ter tido, ele expulsa da terra, expulsa do meio deles. Para o quê? Preservar e vir novamente a cumprir aquilo que é a lei. Então, o que nós podemos ver que na história de Israel, na nossa história quanto povo cristão, nós vamos ver que há na história várias reformas. Quando o povo se desvia, quando o povo sai do caminho, Deus permite que ele sofra, mas em algum momento na história ele reverte isso de alguma forma, trazendo, levantando homens, levantando pessoas importantes, pessoas relevantes que vão trabalhar para restaurar novamente o povo de Deus. E é isso que aconteceu na Reforma Protestante. É esse movimento que aconteceu na história.
O povo, a gente vê o cisma já em 1054, havendo o rompimento da igreja ocidental e oriental, e a continuidade da igreja romana, ela se pervertendo, tendo várias distorções, vindo com purgatório, indulgências, o reinado do Papa, ou o Papa influenciando os reinados, as pessoas reféns dele, tendo que taxar altos impostos para manter a igreja daquela época. E isso foi movimentando, a igreja foi se distorcendo, foi se afastando da verdade. Então Deus, através de vários outros pré-reformadores, John Huss, Savonarola, ela vai movimentando a igreja, ela vai movimentando, olhando os desvios da igreja e trazendo, aí tentando, iniciando o caminho de volta da igreja, ao ponto de chegar em Martinho Lutero, a ele se opor, ele não querer sair da igreja, mas ele querer reformar a igreja. Mas a igreja, ela não aceita, e ela depois vai se dividir, deixando a igreja protestante com os luteranos, os reformados que vêm depois, e a igreja católica apostólica romana que nós conhecemos até hoje. Mas desse movimento, nós vemos que é um movimento plural, um movimento multifacetado, por assim dizer. A reforma protestante, embora nós, quanto cristãos, quanto reformados, nós olhemos para essa reforma como uma reforma religiosa, como de fato ela foi, ela tem muito mais aspectos do que a própria reforma religiosa. A reforma religiosa é um dos fatos que levou a esse movimento. Mas o renascimento humanista, ele levou aqueles irmãos anteriores a Lutero e o próprio Lutero a voltar às fontes, a voltar à literatura clássica, a voltar-se novamente para os textos originais, gregos e hebraicos. Esse foi o fato de que quando Lutero vai para Wittenberg ensinar a carta aos Romanos, Gálatas e Salmos, quando ele volta para os textos originais, quando ele tem acesso aos textos de Erasmo, as traduções de Erasmo, quando ele encontra tudo isso e ele olha para o texto e olha para a teologia romana da igreja da época, ele fala: alguma coisa não está certa. Alguma coisa está diferente aqui, alguma coisa não está de acordo com aquilo que a Escritura já estabeleceu. E ele começa a ver que a igreja se desviou. Mas essa pluralidade, como Carter Lindenberg, no livro História da Reforma, ele vai falar que essa reforma é uma pluralidade, havia uma pluralidade de reformas. E essa pluralidade de reformas, elas interagiam umas com as outras. Na verdade, Lutero, ele reformou a igreja a partir da teologia. Mas se não fosse a necessidade de uma reforma política, uma reforma social, uma reforma econômica, uma reforma cultural, ela não havia a força que ela encontrou em Lutero. Porque foi os príncipes eleitorados da Alemanha da época, que estavam insatisfeitos com Roma, que sustentaram a reforma religiosa de Lutero. Então, esses vários aspectos da reforma, eles estão presentes na reforma religiosa também. Esses movimentos reformistas, eles são vários, múltiplos, e eles não podem ser plenamente entendidos se não forem explicados, se forem explicados apenas em termos de uma reforma religiosa, teológica. Eles têm que levar em conta os contextos e as influências históricas da época, as influências políticas da época, as influências sociais da época, para eles serem entendidos plenamente. Por que a reforma deu certo? Foi porque um monge agostiniano encontrou as escrituras, voltou às fontes originais, ao grego original. Quando ele se deparou com aquilo que Paulo escreveu no original e não de acordo com aquilo, com a tradição da igreja da sua época, ele movimentou a sua sociedade. Mas aqueles príncipes que estavam insatisfeitos com a política, com a questão social, com os altos impostos, taxas que a própria igreja, para construir a Basílica de São Pedro, aquela que está em Roma agora, isso movimentou a igreja, esses homens, para apoiarem Lutero na reforma dele.
E essa reforma, ela incorpora, como Carl Trueman, ele vai falar no livro Reforma Ontem, Hoje e Sempre, ele vai falar que a reforma incorpora tantos elementos, são eles teológicos, políticos, sociais, culturais e econômicos, que nenhum deles pode ser inteiramente separável um dos outros. Eles estão totalmente entrelaçados. O reverendo Alderi Matos, ele vai falar que a reforma protestante do século XVI é um fenômeno variado e muito complexo, que embora nós foquemos na reforma religiosa, essa reforma também inclui os fatores sociais, os fatores intelectuais e os fatores políticos da sua época. Tamanha é a força dessa reforma, tamanha é a importância. A reforma, ela só mudou o mundo porque ele teve esses vários aspectos. E aqui a primeira coisa que nós precisamos pensar, que essa mudança que há no mundo, essa mudança que há na igreja, essa reforma da igreja, ela acontece porque a teologia, ela deixou de ser somente algo que estava nas mentes, nos corações daqueles homens que ficavam presos nos seus monastérios. E ela foi para a rua, ela foi para a cidade. A teologia deixou de ser algo que se conversa e se vive somente aos domingos, somente no meio eclesiástico, mas ela se tornou uma realidade e transformou as pessoas. A nossa teologia, quando ela fica parada só dentro da nossa igreja, só dentro da nossa realidade, essa teologia, ela não tem poder transformador. Ela não tem poder de transformar e propagar a verdade ao mundo. A teologia, a reforma protestante só foi eficaz, só foi verdadeira porque essa teologia, essa ideia, a religião, ela saiu dos templos, ela saiu dos monastérios na época medieval e ela foi para as ruas, ela alcançou as pessoas comuns. A nossa pregação, a nossa teologia, ela tem que alcançar as pessoas, ela tem que alcançar os mercados, ela tem que alcançar os lugares aonde nós estamos. Porque é isso que aconteceu na época da Reforma Protestante. Foi isso que aconteceu. Enquanto a igreja medieval, ela tinha uma ideia retraída de que se você tivesse que servir a Deus, você deveria servir somente a Deus e por causa disso se abster do mundo, sair do mundo. A Reforma Protestante, ela vem mudar isso, como nós vamos ver mais adiante. Ela vem falar, você não tem que sair do mundo, você tem que ser cristão no mundo. A sua teologia tem que viver no mundo, falar com o mundo, conversar com o mundo, dialogar com o mundo, para que o mundo seja transformado. Para que essa teologia, a verdade de Deus, se espalhe para as pessoas, se espalhe para o mundo. Por isso a Reforma Protestante, ela teve esse impacto, essa realidade. Irmãos, alguém tem alguma coisa para acrescentar ou alguma coisa para falar nesse momento? A gente vai entrar aqui nos conceitos agora de mandato cultural e de cultura. Se vocês não falarem, eu vou seguindo, tá? E vai ser coisa pra caramba aqui ainda. Vamos lá. Mandato cultural. Abram suas Bíblias, Gênesis, capítulo 1. Irmãos, o texto que eu estou lendo aqui, a versão que eu estou lendo, é a Nova Almeida Atualizada, tá? A gente tem por costume usar a Almeida Revista Atualizada. Entretanto, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não vai atualizar, ela não vai revisar a revista e atualizada, a versão que nós usamos. Mas ela já fez isso. A Nova Almeida Atualizada, que saiu em final de 2021, ela já é essa revisão do texto da revista atualizada. Então, algumas igrejas já estão usando, não é o caso da nossa nem a central. A gente lá está conversando para uma possibilidade de mudarmos para Nova Almeida Atualizada. Mas alguns textos lá na própria liturgia nossa, geralmente os textos de confissão de pecado, a gente já lê na Nova Almeida Atualizada. O texto inicial da nossa liturgia, que é o texto que a gente lê junto com a igreja, a gente deixa na revista atualizada, porque é a versão que a maioria dos irmãos tem. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Quando a gente fala de mandato cultural,
é aquele cumprimento, é o cumprimento daquele mandato que Deus deu ao homem, que foi dado ao homem no ato da sua criação, quando Deus coloca esse homem no jardim, quando Deus cria todas as coisas. Então no verso 27 ele vai dizer assim: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Algumas outras versões vão falar: governe a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, você vai ver aqui, nesse texto, que Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim, e Deus dá uma ordem para eles multiplicarem, habitarem a terra, se espalharem pela terra, sujeitarem a terra, dominar sobre a terra, sobre os animais. Você vai ver que Adão, ele exerceu isso quando Deus, na sua graça e misericórdia, trazia os animais para Adão o quê? Nomear os animais. Na literatura no Oriente Próximo, na literatura antiga, o ato de nomear era algo que só era dado a um governante. A ideia na teologia reformada do que Deus fez aqui, do mandato cultural ao homem, é que o homem é o corregente de Deus. É aquele que é o mordomo, o governante, aquele que governa e cuida da criação de Deus. Deus deu esse é o nosso mandato cultural, de cuidar, de dominar, de governar, de ser o corregente de Deus na terra, porque esse é o nosso atributo. Deus atribuiu, comunicou a gente a sua autoridade em alguma medida para nós continuarmos a obra que ele iniciou. Então o homem que é portador da imagem de Deus, ele recebe agora o poder de governar a criação. E nessa tarefa cultural, o homem tem que explorar e servir-se das matérias-primas que Deus criou. O homem, ele começa a explorar, ele começa a se beneficiar, ele olha para a natureza, ele vê o potencial da natureza, ele começa a usufruir desse potencial, a aprimorar esse potencial, a melhorar isso que Deus criou, a usar essas matérias-primas no sentido de desenvolver de forma mais nobre e elevada essas possibilidades do recurso que Deus deu. Então, o mandato cultural é o homem exercendo o domínio, o governo, explorando e usando essa matéria que Deus deu, a fim de que esse bem que Deus deu, essa criação, ela seja elevada a um patamar mais elevado, aprimorado e nobre daquilo que Deus deu. É isso que Henry Mitter vai falar no seu artigo Calvinismo e Cultura. Então a ideia aqui é que o mandato cultural ele dá ao homem o poder de governar, a exercer aquilo que Deus, em Gênesis 1, 27 e 28 nós vimos, de governar a terra. E aí a gente entra no segundo conceito aqui, o que é cultura? Tudo isso a gente está botando aqui nessa introdução para a gente entender qual é a nossa função. Nós entendemos o que é a cultura, como nos relacionamos com a cultura, para entendermos como a reforma entendeu isso tudo e ela aplicou a teologia à realidade do mundo. Henry Mitter ele vai falar o seguinte, que cultura designa o ato de cultivar ou o resultado desta cultivação. Em primeira análise, cultura é o cultivo de qualquer coisa, terra, animais, agropecuária e tudo por isso aí, é o cultivo. Mas esse cultivo, essa ação cultivadora, ela vai implicar indiretamente em educação, em conhecimento. E qualquer desenvolvimento que se traduza no melhoramento. Para que nós cultivamos a terra? Para melhorar, para ter dela, receber dela algum bem. E isso nós melhoramos a terra, nós melhoramos aonde nós vivemos.
E essa ideia de cultura, segundo Mitter, ele vai falar que indica uma ideia de melhoramento e não só de desenvolver a cultura, desenvolver a terra, a cultivação, mas de melhorar e desenvolver isso. É uma atividade que da mente humana aplica-se as forças da natureza, usando essa natureza, elevando a criação pelo uso desses poderes humanos a uma meta mais nobre e alta. Ou seja, o uso da cultura, o ato de cultivar, o ato de aplicar a cultura, aplicar o conhecimento que Deus deu ao homem, ele vai elevar essa natureza, essa criação de Deus a algo mais nobre, mais alto, de valor mais alto. A gente vê isso nas músicas, a gente vê isso na arte, a gente vê isso na filosofia, o homem tentando elevar a cultura, ou o ato criacional de Deus, aquilo que Deus criou, a locais, a uma posição mais nobre, mais alta, de maior valor. Embora hoje seja difícil a gente ver uma arte bonita, que tudo é abstrato, esse negócio tudo torto, mas se você olha para a época da Reforma Protestante, os artistas plásticos da Reforma Protestante, as obras de arte desse período medieval, e esse período até mais ou menos século XVIII, por aí, você vai ver que há beleza, a busca por beleza, a busca por mostrar a natureza na sua melhor forma, no seu melhor aspecto, na sua perfeição. Então você vê que isso impregnou a mente dos reformadores e depois daqueles que o seguiram. Já Andrew Sandlin, ele vai falar que o produto da cultura é a interatividade ou a interação do homem com a natureza. E vai refletir no objetivo autoconsciente do benefício humano. Ou seja, o que ele está falando, Sandlin está falando aqui? Ele está falando que essa interação do homem com a cultura, ela reflete de forma autoconsciente do homem buscar o bem, o benefício humano, a melhora da humanidade, a melhora na educação, a melhora nas ciências naturais. O entretenimento é uma busca por melhora para o homem, para a humanidade, a própria tecnologia, a arquitetura, as artes vão buscar uma melhora, um benefício, trazer benefício ou uma melhora para a vida cotidiana do ser humano. E isso nós chamamos de cultura. E o homem faz isso através do seu mandato cultural. Só que, diante disso tudo, nós temos um grande problema. Algo aconteceu que distorceu tudo isso. E o que foi isso? Pecado. Vai lá em Gênesis capítulo 3, agora. É o relato da queda. O relato da queda aqui, a gente conhece bem. A mulher está no jardim. Vem a serpente, engana a mulher é enganada, ela come e dá ao seu esposo. A ideia ali no texto é de que o homem ele não estava distante da mulher, mas ele se omitiu enquanto a mulher era enganada pela serpente. E ele recebe aquele fruto sabendo que não deveria comer e come também. Então o homem junto com a mulher, ele perverte a verdade de Deus, ele não confia em Deus. Então, diante disso, os olhos deles são abertos, eles veem que estão nus, eles se escondem. Quando eles ouvem Deus vindo na tardezinha, na viração do dia, como algumas traduções falam, ou no final da tarde, na brisa suave da tarde, Deus vem, como ele fazia, como costumeiramente está com o homem. Então, Deus começa a conversar com o homem, vê o que aconteceu, e Deus fala assim, Deus diz à serpente, primeiro, porque você fez isso, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastreará sobre o seu ventre e comerá o pó de todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o ato do pecado ele já traz problema entre o homem, a descendência do homem e a natureza, com efeito a própria
serpente aqui. A mulher, ele fala, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Então aqui você já vê que a mulher já sofre as sanções do erro dela. E ao homem, Deus também vai falar, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. O pecado, ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa a mulher, ele amaldiçoa o homem, mas ele amaldiçoa a terra. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. O homem, já pressuposto aqui que o homem já trabalhava, já cultivava a terra, já fazia aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Só que antes ele fazia com agrado, ele fazia de bom grado, ele tinha grandes benefícios, ele não se afadigava por meio do trabalho dele, mas agora aquilo que ele já fazia vai trazer transtorno para ele, vai trazer problema, porque há uma inimizade entre ele e a criação. Enquanto ele aprimorava a criação, enquanto ele usava a criação de forma de dar proveito e engrandecer e glorificar a Deus, agora ele vai usar a criação para o seu próprio bem. E isso, ao decorrer dos anos até os nossos dias, você vai ver que cada vez mais o homem vai usar a criação de tal forma a esgotar tudo que ela tem, para o seu próprio bem, para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então você vai ver aqui que o pecado, ele afeta toda essa questão do homem com a criação. O pecado, ele afetou potencialmente o labor ou o trabalho cultural do homem. O pecado não tornou desnecessária ou supérflua a tarefa cultural, a nossa tarefa cultural, aquilo que nós precisamos fazer, aquela ordem que nos foi dada por Deus, ela não se tornou desnecessária, ela não se tornou supérflua, ela não tem opção de nós não fazermos. Nós devemos e fazemos isso até hoje, esse mandato cultural. Mas o que o pecado fez? Ela tornou essa tarefa duplamente difícil, extremamente difícil. Por quê? Primeiro porque a tarefa cultural, ela está sobre a maldição de Deus. O que o homem vai fazer, a cultura que o homem vai fazer, o mandato cultural que o homem vai exercer na criação, está sob a maldição de Deus. Romanos capítulo 1, Paulo vai falar que a criação geme até que os filhos de Deus se manifestem. Porque Deus submeteu essa criação a esse sofrimento. Até que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem, a criação irá gemer, sofrer, e nós sofreremos, porque nós estamos debaixo da maldição de Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. E em segundo lugar, há uma desarmonia da terra com o homem, de forma horizontal, do homem com os outros homens também, com o restante da humanidade. Você vê que surge um problema entre o homem e a mulher e o homem e a natureza. Há uma desarmonia nas relações. E isso é verdadeiro, isso impacta a forma como nós nos lidamos com a cultura, a forma como nós entendemos cultura, a forma como nós vivemos na nossa sociedade. Richard Niebuhr, ele vai falar de formas de nos relacionar com a cultura, rejeitando a cultura totalmente, o cristão rejeitando a cultura, ou seja, não querendo saber da cultura. É o que acontecia na época medieval, para não se envolver com a cultura, para não se envolver com o trabalho, para não se envolver com os outros. Os monges, aqueles que tinham a ideia de vocação para servir a Deus, eles se isolavam nos monastérios, eles deixavam o povo, os homens, as pessoas isoladas. Eles não se preocupavam com elas.
Então você vai ver isso, aí você vai ver a questão, ele também vai falar do cristão na cultura ou da cultura, é aquele que se acomoda à cultura, é o que nós vivemos nos nossos dias hoje. Nós estamos acomodados na nossa cultura, nós estamos acomodados na nossa vida. A cultura é quem molda as nossas músicas, a cultura é quem molda o nosso pensamento, a cultura é quem molda as nossas vidas, o modo de como pensamos, de como vivemos. É a cultura que tem feito isso. Por que nós vemos tantas igrejas que pregam o evangelho que, na verdade, podemos falar como Paulo, que não é o evangelho? Como Paulo fala aos Gálatas. Porque nós nos acomodamos à cultura. Nós, e eu costumo falar isso, nós somos pessoas da nossa época. Nós somos pessoas da nossa cultura. Nós falamos muito contra o consumismo. Nós falamos muito contra aqueles que usam meios para obter aquilo que eles querem, que vão lhe dar prazer, que vão lhe satisfazer. Mas nós fazemos isso quando nós tratamos a igreja como um fast food. Nós vimos aqui na igreja apenas para escutar uma palavra, para receber alguma coisa que vai sustentar a nossa vida durante a semana. Nós usamos a igreja, a palavra de Deus, a própria Escritura, como algo que vai nos sustentar. Nós estamos consumindo, nós estamos pegando aquilo que nós queremos. Quando na verdade a gente precisa ser moldado pela palavra de Deus, pela cultura de Deus, pela verdade de Deus. Nós somos pessoas da nossa cultura. Nós precisamos entender que nós temos uma vocação, um chamado para nos voltar para a Escritura Sagrada e dela sermos transformados, por ela sermos modificados, por ela sermos renovados. E agora a gente entra nos legados da reforma. Alguma coisa aqui, irmãos, até agora, sobre cultura, sobre a forma como nós nos relacionamos com a cultura? Fala aí, Israel. E aí a sua consciência vai sendo, como posso dizer, vai sendo amansada, né? Sim. Essa é a mesma palavra. Mas no sentido de guiar, não, eu ouvi hoje uma boa palavra, então já estou pronto para a minha semana, mas os aspectos da vida cotidiana não são levados em conta. É porque é quase como aquela parábola de Jesus das sementes que caem pelo caminho. Às vezes a gente vem na igreja, é a semente que é colocada, mas ela é sufocada pelos espinhos. Ela é rasa porque ela não penetrou a verdade do nosso coração, da nossa mente. Por que é interessante isso? Porque se você parar para pensar, a reforma protestante é a palavra de Deus que vem à mente, que recebe com a mente, mas ela desce ao coração. Mas ela não fica parada no coração. Ela vai para as mãos, para os pés. Ela vai aonde ela tem que ir. Ela vive a vida diária. Ela está presente na forma como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso amigo. O problema é que às vezes a igreja pra gente
e talvez isso a gente não encare como verdade, mas isso é muitas vezes, a igreja hoje, ela é aquela caixinha de, lembra da caixinha de promessa? Que tinha lá vários versículos que a gente tirava, qual é a palavra de Deus para a nossa vida hoje? A gente faz isso só que aos domingos, com uma pessoa pregando lá na frente. A gente pega aquilo que nos agrada, a gente pega aquilo que vai nos fazer bem. A gente pega aquilo, mas aquilo é só para nos fazer bem momentaneamente. Porque quando a gente chega à segunda-feira, talvez a gente não lembre mais disso. Porque a palavra, ela não transformou, ela não reverberou na nossa alma, na nossa vida. Ela não está reverberando. Porque nós estamos cheios de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso querer. Só que quando a gente olha para a reforma protestante, a gente vê que essa palavra reverbera e ela vai reverberando para outras pessoas, a tal ponto de impactar a sociedade, de impactar o mundo. Os reflexos da reforma protestante nós vemos até hoje. A educação para todos é um aspecto da reforma protestante. Porque era só quem era da elite, só quem era clérigo, só quem tinha dinheiro podia ter o ensino. A reforma protestante ela vai mudando isso, ela fala do ensino para todos. A reforma protestante ela vai trazer a ideia da dignidade humana e dos direitos humanos modernos. Tudo isso é influência da teologia na vida de pessoas que pensaram para a sua cultura, para a sua sociedade da época. E aqui a gente começa a entrar nos legados da reforma. A reforma ela tocou vários aspectos da cultura. Trabalhou a questão do entendimento de trabalho, da economia, de artes, literatura, da música. Mas o primeiro ponto que eu queria ver com vocês aqui, que o entendimento de vocação, ou chamado, esse novo entendimento, essa nova ênfase no que é a vocação, diferente da Idade Média, que havia a ideia de vocação, algo que era um dualismo. Ela rompe com esse dualismo medieval entre trabalho sagrado, em trabalho ele é ou sagrado ou profano, secular. A ideia era de que o trabalho secular era algo que só pessoas de segunda classe fariam. Algo que a pessoa, um cristão verdadeiro, genuíno, ele não iria trabalhar, ele ia se dedicar simples e exclusivamente para a obra de Deus. Aí ele ia se reservar aos monastérios muitas vezes. O trabalho era tratado como uma questão de que só pessoas que não eram cristãs genuínas faziam. A reforma protestante ela muda esse entendimento, que nós temos uma vocação para exercermos o nosso chamado na cultura, na sociedade. Os reformadores eles enfatizavam que qualquer trabalho feito no mundo em prol do próximo e da edificação da comunidade humana agrada e serve a Deus, glorifica a Deus. Vocês lembram daquela história de um sapateiro que pergunta para Lutero, como é que eu posso servir a Deus? Lutero fala, o que você faz? Sou sapateiro. Então faça o melhor sapato, no melhor valor, para a glória de Deus. A ideia, ela muda. Enquanto as pessoas na idade medieval, elas estavam se isolando para servir, para trabalhar, a ideia é que trabalhar, servir a Deus, era só servir exclusivamente na igreja ou em algum local, os reformadores eles mudam isso, falam, você tem que trabalhar, você tem que estar no meio da sua sociedade e trabalhar da melhor forma, servir para a melhor forma, para a glória de Deus. Nós somos professores hoje, sejamos professores para a glória de Deus, impactando os nossos alunos. Nós somos técnicos em informática, que sejamos isso para a glória de Deus. Isso aqui é porque alguém, com a dádiva da sabedoria de Deus, criou a tecnologia e ela dá esse benefício. Hoje eu passei os slides, alguns de vocês estão com slides aí, porque não tem a TV, para vocês acompanharem, mas isso é dádiva de Deus para a gente, através de um homem que pensou em melhorar a vida das pessoas. Lógico que o pecado faz a gente usar esses meios, essa tecnologia de uma forma ruim, mas isso não muda que isso nos ajuda a humanidade.
Quantas pessoas não usam as tecnologias, não são operadas por tecnologia à distância, por médicos de grande especialidade, de grande envergadura, que não podem estar no lugar e hoje são operados por robôs. Porque isso é graça comum, a dádiva de Deus. Então, os reformadores eles enfatizaram que o trabalho ele deveria ser feito em prol do próximo e para a edificação da humanidade, porque isso agradava a Deus. Nós precisamos entender que o trabalho ele foi impactado pela reforma protestante. A forma de trabalhar para a glória de Deus, nós nos envolvermos com a sociedade, com o nosso trabalho, é um legado da reforma protestante. Um outro legado da reforma protestante é a doutrina, o entendimento da doutrina da providência, ou do governo de Deus, da ação de Deus na história. E o fato de que esse entendimento de providência do reformador genebrino João Calvino, ele não era individualista, mas ele era comunitário. E porque a ideia da providência, da governo de Deus, da providência de Deus querer o bem a todos, era comunitária, ele entendia que a prosperidade era uma bênção, uma dádiva de Deus para a comunidade. E por causa disso, ela deveria ser compartilhada com todos. Enquanto nós vemos que a igreja da época, a igreja católica da época, a igreja romana da época medieval, ela falava que o dinheiro era mal, que não podia ter dinheiro, muito embora ela cobrasse taxas para manter as suas riquezas, ela não abria mão das suas riquezas, mas o povo comum não, ela permeava ou divulgava que o uso, a ostentação do dinheiro era ruim. Você não deveria ter. Quando Calvino vem para Genebra, ele olha para aquilo, ele vê muitas pessoas na rua, e ele olha para aquilo e vê pessoas abastadas, que ele vai e cria um sistema das pessoas ajudarem para que não tivessem mais pessoas mendigando na rua. Ele faz isso com toda a sociedade, influenciando os governantes da época, os poderosos magistrados da época. Genebra é hoje o centro do dinheiro mundial, os melhores bancos estão em Genebra, o centro do dinheiro gera ali por causa da estrutura econômica que João Calvino, há 1500, 1600 ele fez essa estrutura. Isso nós vemos na nossa realidade hoje. Hoje, porque nós temos esse ambiente aqui, nós temos um ventilador, nós temos essas questões todas, porque nós entendemos que o dinheiro não é ruim, mas nós sabemos que nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Lá na central, muitos dos nossos irmãos necessitam de ajuda financeira e nós da igreja, a gente está disposto a isso. Nós estamos melhorando o ambiente da nossa igreja, nós colocamos ar-condicionado recentemente lá, nós melhoramos alguns aspectos do som para melhorar o ambiente, para as pessoas terem mais conforto para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos construindo um templo maior, mas isso porque os irmãos entendem que nós estamos tentando fazer isso para a glória de Deus. Nós estamos ajudando os irmãos que estão necessitados na nossa igreja, porque nós fazemos isso porque os irmãos estão entendendo que a dádiva, a contribuição deles é para ajudar uns aos outros. O fato de nós termos essa percepção, que embora muitos vão falar de distribuição de renda como sendo algo socialista, mas nós vemos essa questão na Escritura, essa necessidade de não distribuir rendas, mas de atender ao vulnerável, ao necessitado, nós vemos isso. A igreja de Atos 2, quando você lê Atos 2, o que você vê? Que não havia aqueles que estavam necessitados, eles eram supridos, porque a igreja entendia que precisava atender aqueles que estavam mais vulneráveis. Essa ideia ela permeia até hoje. Ela continua e ela é forte, porque a ideia de que a prosperidade, a bênção é uma bênção de Deus para a comunidade, para a sociedade, e ela deve ser compartilhada com todos, atendendo à necessidade de todos. Um outro aspecto aqui, agora da doutrina da justificação e da vocação, é o impacto que isso teve na educação e nas ciências. A forma como nós entendemos a criação, como nós entendemos que nós somos justos diante de Deus,
mostra que os reformadores, eles enfatizaram que a educação era um recurso pelo qual as pessoas eram preparadas para servir a comunidade. A educação é algo que as pessoas estavam sendo preparadas para a comunidade. Elas aprendiam, elas tinham conhecimento, elas agora tinham recursos para servir a comunidade. Não era algo simplesmente para elas falarem que elas tinham conhecimento ou conheciam algo, mas aquele conhecimento tinha que ser algo que serviam a todos e não somente para engrandecer a si mesmos, mas algo para trazer benefício à sociedade. Porque hoje nós estudamos teologia, alguns de nós estudam teologia, não é para nós simplesmente conhecermos mais de Deus, mas para que o nosso conhecimento de Deus cumpra aquilo que está estabelecido na Escritura Sagrada, em Efésios, para edificação, para que chegamos à estatura do homem perfeito, para que o conhecimento seja comum a todos. A dádiva e a boa mão de Deus sejam a todos. A verdade seja de todos e não só de alguns. O recurso da educação, do conhecimento, é para servir a todos. Por isso que os reformadores, eles logo, as primeiras faculdades, universidades, elas vêm a ser cristãs. Os primeiros hospitais, se você parar para pensar e estudar a história, você vai ver que os primeiros hospitais são de pessoas que entendiam a importância disso para a sociedade como um todo. As primeiras universidades, a ideia de universidade é de trazer o conhecimento universal a todos, independente de quem fosse, da classe social, da condição que tivesse. Mas trazer isso para dois, porque isso iria impactar a sociedade. E isso iria transformar a sociedade, como de fato transformou. E a reforma igualmente impactou a literatura. Como ela fez isso? Porque desde o seu início, as reformas foram acontecimentos literários que estimularam e tiveram como apoio as línguas vernáculas da sua época, as línguas nativas da época. O povo não tinha acesso à escritura sagrada. Na língua deles, Lutero ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso a isso. Também, porque a ideia aqui é a teologia ou o conhecimento de Deus, ele está muito enraizado, entrelaçado em tudo. Você tinha na época teologia, filosofia, você não tinha essa divisão total que a gente tinha hoje, era algo mais junto, que estava entrelaçado, eles estavam entrelaçados. Essa mudança de que esse entendimento que nós só podemos exercer a nossa fé e conhecer a nossa fé no modo privado ou eclesiástico, ele vem depois de muitos anos depois da reforma. Os primeiros cientistas, eles eram cristãos. Por exemplo, quem criou a teoria do Big Bang foi um padre católico na época. Mas na tentativa de falar da criação de Deus, de olhar para a natureza, olhar para a criação e tentar explicar como tudo aconteceu. Lógico que isso vai tomando outros percalços, outros caminhos com o decorrer da história. Mas havia essa questão toda das primeiras escolas ou faculdades, elas terem essa questão junta, caminharem junto. Depois de um tempo elas vão sim se distanciando. Isso. Já tinha escola, mas só quem tinha muito dinheiro participava, ou tinha acesso a isso. Tinha acesso a essas escolas, entendeu? A essas universidades, ou esse local do conhecimento. Por exemplo, quem lia era só quem tinha muito dinheiro. Entendeu? Quem podia escrever aí era mais raro.
com o advento da imprensa, de Gutenberg, e as escolas vindo surgir, isso foi tornando-se mais comum às pessoas com o decorrer dos anos. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Então vamos lá. Então, a escritura e os primeiros livros de Lutero, ele foi no alemão, então as pessoas tinham acesso a essa literatura e elas foram sendo instruídas por isso. As literaturas nacionais, elas foram influenciadas por seus respectivos grandes reformadores e o seu impulso constante de integrar fé às línguas vernáculas, ou seja, através das línguas dela, por exemplo, o alemão original, ele é fruto da tradução da Bíblia de Lutero, o alemão moderno. É um fruto dessa tradução da Escritura Sagrada para o alemão, por meio de Lutero. Os reformadores, em todas as suas épocas, eles influenciaram a sua cultura através dos seus livros. Você vai ver que nos comentários de Calvino, muitos dos comentários eles são interessados a pessoas importantes da sua época. Pessoas que eram influentes. Então você vê que tudo isso, pessoas importantes e influentes, eles pegavam pessoas para escreverem livros de teologia, tratados de teologia, para eles terem conhecimento e divulgarem isso. Muito tempo aconteceu isso. Por quê? Porque o entendimento dos reformadores era que eles precisavam falar a língua do povo. O povo precisava entender aquilo que eles estavam falando. Enquanto a igreja medieval fazia a sua cerimônia religiosa em latim, de tal forma que o povo não entendia, os reformadores faziam os seus cultos, as suas pregações na língua do povo, trazendo essa verdade para a língua do povo, para que o povo pudesse ser transformado e mudado. Os fundamentos teológicos da reforma, eles deram uma nova ênfase à igualdade e à liberdade do ser humano. Por quê? Porque a ideia moderna de igualdade e liberdade, elas são frutos da ênfase reformada de que não existe diferença entre leigo e clérigo, mas que todos são iguais perante Deus. Isso é importante, irmãos, porque a elevação do status da mulher, a dignidade do ser humano, que resultou nos direitos humanos modernos, a libertação dos escravos. Por exemplo, se vocês verem aquele filme, agora não foi, Jornada pela Liberdade, que fala da libertação do fim da escravidão na Inglaterra de 1800, com William Wilberforce, você vai ver que é por causa do impacto dele, da religião, daquilo que aqueles pregadores falavam para ele, que ele durante anos lutou para isso, para abolir a escravidão na Inglaterra. O entendimento, embora muitos outros reformadores entendiam que era um direito de pessoas terem escravos, mas muitos outros, mais importantes, leram a Escritura com a ótica correta da libertação dos escravos. Enquanto as mulheres eram tratadas como seres de segunda classe, os reformadores colocaram as pessoas as mulheres num status de relevância para a sua sociedade. Teve igual direito como os homens. Isso são frutos da reforma protestante. Então, o fato de olhar para a criação, que Deus criou o homem e a mulher igualmente, seres humanos, capacitados com a dignidade, feitos homem e mulher, à imagem e semelhança de Deus, isso mudou a forma como olhava a liberdade das pessoas, como olhava a igualdade de todos. Todos eram iguais diante de Deus. Não existia alguém que era mais importante porque era um clérigo, ou porque conhecia, ou porque tinha mais direito, ou porque o outro não tinha. Todos eram iguais diante de Deus. Essa ideia, ela permeia até os dias de hoje. Isso impactou os nossos direitos humanos atuais. Isso impactou a forma como nós tratamos as mulheres, como nós entendemos as mulheres. Se as irmãs quiserem saber, os irmãos quiserem saber sobre as mulheres
importantes da Reforma Protestante, leiam os livros da Ruth Salviano, que ela fala sobre as mulheres na época de Jesus, a importância das mulheres na Reforma Protestante, porque muitas mulheres sustentaram a Reforma Protestante. Mulheres que tinham dinheiro, que eram abastadas, elas sustentaram os reformadores, sustentaram os ministérios, a divulgação da palavra de Deus. Mulheres, elas abriram as suas casas e sustentaram essas pessoas para que a Reforma Protestante prosseguisse na sociedade, se tivesse o impacto que tivemos até hoje. Então, para a gente concluir, irmãos, a Reforma Protestante, ela é um movimento complexo, ela é um movimento amplo, diversificado, várias coisas aconteceram, mas a Reforma, ela tocou várias esferas da sociedade. Ela tocou a cultura, ela tocou a sociedade, ela tocou a política, ela tocou a literatura. Algumas línguas modernas foram influenciadas pela Reforma Protestante. A educação para todos é a influência da Reforma Protestante. A sociedade, a Reforma Protestante, a relevância dela, a importância dela, ela permanece até os dias de hoje. Carl Trueman, ele vai falar que hoje a gente busca, parece que só as coisas novas são relevantes e importantes. Mas quando a gente olha para trás, os gigantes que estiveram antes de nós, aqueles que deixaram um legado para a modernidade, pós-modernidade que nós vivemos hoje, nós vemos quanto aquelas pessoas, os atos deles, as obras deles foram importantes. Eles reformaram a sua sociedade, eles impactaram a nossa sociedade, a nossa vida. Nós devemos olhar para aqueles reformadores, para esse ato misericordioso, gracioso e bondoso de Deus, a Reforma Protestante, como algo relevante para as nossas vidas. Algo que nós somos herdeiros disso hoje. Algo que nós participamos disso hoje. E nós podemos viver a vida como reformados, como cristãos na sociedade por causa do entendimento que nós tivemos dos nossos irmãos, da teologia que os nossos irmãos tiveram, viveram e usaram isso no cotidiano deles. Nós lemos hoje no nosso devocional que a fé é uma fé operosa. Uma fé que se traduz, a fé verdadeira, é uma fé que se traduz em obras. Não é uma fé puramente intelectual. É uma fé verdadeira que transforma, que muda. Muda não somente a nossa mente e coração, mas muda quem nós somos, a nossa ação e a forma como nós vivemos no mundo. A Reforma Protestante fez isso. Que Deus continue fazendo isso nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai bondoso, graças te damos. Obrigado porque nós pudemos nessa manhã